Capítulo 4 da Lei de Reprodução, População do Globo, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças, Obstáculos à Reprodução, Casamento e Celibato, Poligamia. População do Globo. Questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Resposta, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Resposta, não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Terá momento em que terão desaparecido da Terra? Resposta, assim acontecerá, de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos, mediante reprodução? Resposta: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Questão 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Resposta: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Questão 692 será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Questão 692. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito. Resposta: que importa seja nulo seu merecimento, desde que o progresso se realize, cabe-lhe tornar meritório, pela intenção, o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e sob este aspecto é que maior proveito tira. Obstáculos à reprodução. Questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Resposta: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Questão 693. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica-lhe ato repreensível, impedindo essa reprodução? Resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades. Não deve opor-se sem necessidade.
A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e ainda é isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Questão 694, que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Casamento e celibato. Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Resposta: seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Questão 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Resposta: é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Questão 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Resposta: não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Questão 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem, de modo mais completo, ao serviço da humanidade. Resposta: isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato, em si mesmo, não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Resposta: sim, porquanto tudo, na natureza, tem um fim. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Resposta: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco.